com isso, pessoal, nós já vimos os fundamentos da cromatografia, já vimos como medir a eficiência de uma coluna na aula passada e vimos agora como classificar os métodos cromatográficos. Agora, pessoal, chegou a hora da gente avançar um pouco mais e entrar, talvez, na parte mais abordada em provas, que são os métodos instrumentais. O primeiro que nós vamos estudar agora é a cromatografia gasosa. Tudo bem, pessoal? Então, a gente começa avaliando uma visão geral de um cromatógrafo gasoso. Vamos lá? Olha só, pessoal. No nosso desenho aqui, nós temos um reservatório de gás. Esse gás recebe o nome de gás de arraste. Normalmente, ou é o hélio, ou nitrogênio, ou hidrogênio, mas podem ser outros, mas esses são os principais. O gás de arraste recebe esse nome porque ele é responsável por arrastar a minha amostra através da coluna. Só que antes do gás entrar no equipamento, nós temos aqui um regulador de pressão, que também recebe o nome de manômetro. E aí, pessoal, a nossa amostra é inserida aqui no nosso injetor. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma injeção manual por meio de uma seringa. E aí o gás vai ser responsável por empurrar a amostra, arrastar a amostra pela coluna cromatográfica. Bem, nós temos aqui tanto o injetor como o forno, eles fazem o aquecimento para evaporar e manter evaporada a minha amostra, já que a separação se dá na fase gasosa. E por fim nós temos o detector e vamos obter o nosso cromatograma. Beleza, pessoal, aqui nós temos uma visão geral do que é um cromatógrafo gasoso. Vamos debater alguns pontos aqui. O gás de arraste, normalmente, precisa ser um gás de alta pureza, tá? Por vários motivos, porque eu não quero que ele danifique a minha coluna, eu não quero que ele reaja com a minha amostra. A função do gás de arraste, o próprio nome já diz, ele vai arrastar a minha amostra e os seus solutos pela coluna cromatográfica. E aí, pessoal, vamos falar sobre o tipo de amostra. Muita gente, pessoal, isso já caiu em concurso, o pessoal acaba errando. O pessoal acha que cromatografia gasosa só é aplicada a amostras no estado gasoso. E essa afirmação, pessoal, é errada. Na verdade, a cromatografia gasosa ela pode ser usada para amostra gasosa, para amostra líquida e também para amostra sólida. A amostra líquida, quando ela é injetada lá no injetor, o injetor já aquece ela, evapora ela, passa ela para o estado gasoso, e aí essa amostra é empurrada pela coluna por meio do gás. Já uma amostra sólida, eu posso pegar essa amostra, dissolver ela em um solvente, aí eu vou ter uma solução que vai conter a minha amostra, aí eu injeto essa solução no equipamento e essa solução vai ser evaporada e vai entrar na minha coluna cromatográfica, tá? Então, tenha isso em mente. Nós podemos analisar por cromatografia gasosa, amostra gasosa, líquida e sólida. Beleza, pessoal? O pré-requisito para minha amostra é que ela seja volátil, é interessante que ela seja,
que ela seja termicamente estável, porque não adianta nada eu evaporar ela, mas se ela for termicamente instável, ela vai se decompor e aí eu não vou conseguir quantificar as substâncias de interesse. Então ela precisa ter uma estabilidade térmica. E além disso, ela precisa ser solúvel no gás de arraste, porque quem vai solubilizar e vai arrastar vai ser o gás de arraste, tá? Então eu tenho que ter essa solubilidade na minha fase móvel, já que o gás de arraste, nesse caso, é a minha fase móvel. Beleza, pessoal? E aí, o que vai acontecer na coluna cromatográfica? A gente já discutiu. Cada soluto vai interagir de forma diferente com a fase estacionária. Ou seja, cada um vai demorar um tempo para atravessar a minha coluna. Se cada um vai demorar um tempo diferente, esses solutos vão chegar no detector em momentos diferentes. Se eles vão chegar em momentos diferentes, olha o que vai acontecer. O detector está lá medindo, por exemplo, a absorvância, mas pode ser emissão, depende do tipo de detector. Mas vamos supor, está medindo aqui a absorvância, e aí está chegando a fase móvel e eu tenho a minha linha de base. Não, é como se eu não tivesse sinal. De repente começa a chegar o primeiro soluto no detector. Aí começa a subir a absorvância, chega no máximo e depois a absorvância cai. Isso vai dar o quê, pessoal? Vai dar o meu pico. Cada pico, se a separação for eficiente, cada pico vai corresponder a uma substância diferente, tá? E a área do pico, a medida da área desse pico, é diretamente proporcional à concentração. A gente já falou disso, só estou reprisando. Beleza, pessoal? Então, olha só. Aqui, ó, é o nosso cromatograma. Cada pico desse, em tese, é uma substância diferente. E é daqui que eu vou tirar as informações para identificar e quantificar, se for o caso. Beleza, pessoal? Agora nós vamos continuar falando do cromatógrafo gasoso, só que nós vamos abordar cada componente separadamente, beleza? O primeiro, talvez o mais importante, é a coluna cromatográfica, que é responsável, né, por fazer a separação das minhas substâncias. Aí, pessoal, nós podemos classificar as colunas de CG, né, cromatografia gasosa, em dois tipos: as capilares e as empacotadas ou recheadas. Capilares e empacotadas ou recheadas. Olha aqui, pessoal, a foto delas. Essa aqui, ó, da esquerda, é a nossa coluna capilar. E essa aqui é a nossa coluna recheada ou empacotada. Daqui nós já podemos tirar as seguintes informações. Essa aqui, pessoal, ela é mais fina, tá? E essa aqui ela é mais espessa. Essa aqui ela tem um maior tamanho. E essa tem um menor tamanho. E eu já adianto para vocês que essa aqui, ó, tem uma resolução melhor e essa aqui tem uma resolução pior. Pessoal, a gente debateu isso, né, na aula passada, mas para quem está chegando hoje é o seguinte: resolução em cromatografia
está diretamente relacionado à capacidade de separar as amostras, de separar os constituintes da minha amostra. Beleza, pessoal? Então, se eu digo que uma coluna tem uma resolução maior, é porque ela tem uma capacidade de separar melhor do que uma coluna, no caso aqui, recheada, tá? E um dos fatores que atrapalham a resolução, a separação, é a largura do pico, ou também chamada largura da banda. Quanto mais largo for o pico, a base do pico cromatográfico, pior, mais difícil vai ser a minha separação. Então o ideal é que nós tenhamos picos finos, picos agulhas, porque aí a separação vai ficar melhor. E a gente discutiu na aula passada 3 fatores principais que causam o alargamento do pico ou o alargamento da banda. Um desses fatores que alargam a banda é a difusão longitudinal. O que é a difusão longitudinal, pessoal? Vamos lembrar o que é difusão. Difusão é a migração de um soluto de uma região mais concentrada para uma região menos concentrada na minha solução. Tá? Então, se eu tenho uma região mais concentrada dentro da minha solução, naturalmente, pessoal, o soluto vai migrar dessa região mais concentrada para as regiões periféricas que estão menos concentradas. Isso é a difusão. Já na coluna, a difusão longitudinal é algo bem parecido. Olha só, eu injeto a minha amostra na coluna. Você concorda que a minha amostra vai ocupar o espaço dentro da minha coluna, o espaço pequeno, e ela vai percorrendo, nesse espaço, ela vai percorrendo toda a coluna. Com o passar do tempo, dentro da coluna, com esse movimento, eu vou ter uma região mais concentrada onde está a minha amostra, e nas regiões periféricas vai estar menos concentrado. Então, o soluto da minha amostra vai começar a difundir para as regiões periféricas. Isso nós damos o nome de difusão longitudinal. E qual é o efeito disso? Vai alargar a minha banda. Tudo bem, pessoal? O outro efeito é o tempo de equilíbrio. O que seria o tempo de equilíbrio? Como eu disse, por exemplo, na absorção, o soluto vai sair da fase móvel e vai passar para a fase estacionária. E depois ele vai voltar para a fase móvel para terminar de atravessar a coluna, né? Ele faz esse processo de entra e sai da fase estacionária várias vezes até sair do outro lado aí da coluna. Agora, ele demora um tempo para entrar e voltar. Quanto maior o tempo que ele demora para voltar para a fase móvel, mais o pico vai ficar alargado. Por quê? Pensa o seguinte, vou supor que eu tenho a minha banda, que é a região onde eu tenho a minha amostra. Se o soluto sai dessa banda e entra na fase estacionária e demora muito para voltar, essa banda vai ter percorrido aquele caminho, vai passar por ele. E quando ele vai voltar numa região menos concentrada e isso vai alargar também a banda. E o último efeito de alargamento que a gente discutiu, e é o mais importante para esse momento da aula, são os caminhos múltiplos. O que seriam os caminhos múltiplos? Dentro da minha coluna cromatográfica, eu não tenho só uma direção para o soluto seguir através dela. Eu posso ter vários caminhos diferentes. E esses caminhos diferentes acabam provocando um alargamento. Por quê? Olha só, pessoal. Imagine que eu tenho aqui, ó, 2 moléculas que são iguais. Se elas são iguais, essa, e elas entram na nossa coluna no mesmo momento,
vamos botar aqui em T0, se elas entram no mesmo momento, é esperado que elas saiam da coluna também no mesmo momento. Mas o que acontece? Essa partícula aqui de baixo, ó, ela percorreu, deixa eu botar de verde aqui, ela percorreu um trajeto mais reto, e aí saiu mais rápido. Já essa aqui de cima percorreu um caminho mais sinuoso, e aí demorou mais para sair, e o resultado disso é o alargamento da banda, tá, pessoal? Não deu para desenhar aqui, mas vai ser o alargamento dessa banda. Ela vai ficar uma banda mais larga devido aos caminhos múltiplos. E aí, pessoal, qual é a relação, né, de caminhos múltiplos e resolução de coluna capilar ou coluna recheada? Eu falei para você que a capilar ela tem uma melhor resolução. Mas por quê? Porque ela tem menos caminhos múltiplos do que a recheada. A recheada ela é mais espessa, é mais larga. O diâmetro dela é maior. Então eu tenho mais caminhos para o soluto percorrer e isso vai causar um alargamento do pico. Já na capilar, ela é tão fina que praticamente eu não tenho caminhos múltiplos. Ou seja, eu melhoro muito a resolução porque eu não tenho praticamente esse efeito de alargamento de banda. Beleza, pessoal? Com isso a gente explica o motivo da coluna capilar ter uma resolução que é uma capacidade de separação melhor do que a coluna recheada. Certinho, pessoal? E aí, pessoal, agora assim, o meu papel aqui, né, obviamente, trazer o conteúdo de maneira mais didática possível, mostrar que cromatografia não é algo difícil, mas tem alguns detalhes chatos que eu, como professor, tenho que falar para vocês. Algumas bancas, elas cobram características especificações dos diferentes tipos de coluna. Como assim? Eles cobram, por exemplo, o tamanho da coluna, qual é o tamanho da partícula que tem dentro de cada tipo de coluna, que mais? A espessura da coluna. Normalmente eles cobram faixas, tá, pessoal? Mas, infelizmente, não é um conhecimento que vai cobrar do aluno o entendimento de princípios. É mais um conhecimento de memorização mesmo. Mas, como isso é cobrado, eu botei no slide para vocês, a gente vai discutir aqui rapidamente. E essas informações vai ficar como consulta para vocês sempre revisarem e saberem aí as principais características de cada tipo de coluna. Beleza, pessoal? Então, olha só. As colunas capilares ou tubular aberta, elas são subdivididas em dois tipos. A de parede recoberta e a revestida com suporte. Qual é a diferença, pessoal? Vai ser aqui, ó, principalmente na nossa composição interna, tá? A de parede recoberta, a fase estacionária é um líquido que está ligado sobre a parede interna da coluna, tá? E esse filme, ele tem uma espessura de 0,1 a 5 micrômetros. Infelizmente, pessoal, às vezes esse tipo de informação é cobrado de você. Na revestida com suporte, nós temos um filme de 30 micrômetros. Beleza? Agora, o revestimento externo é o mesmo para as duas. Pode ser de aço, alumínio, cobre e polimida, que é um polímero termicamente resistente, tá? A dimensão
vai variar entre 15 a 100 metros de comprimento e o diâmetro, no caso, o diâmetro interno vai ser de 0,1 a 0,53. Beleza, pessoal? E aí, qual vai ser a diferença entre uma e a outra? Nós vamos ter capacidade de amostra diferente. Então, se eu precisar analisar uma quantidade maior de amostra, eu vou ter que usar essa revestida com suporte. Se não for necessário, aí eu uso uma de parede recoberta, porque embora a capacidade dela seja baixa, a resolução dela é melhor. Por que a resolução dela é melhor? Porque o filme dela tem uma espessura mais fina do que o de parede recoberta. E aí a revestida com suporte vai ter uma resolução inferior, uma resolução intermediária, tá? No geral, pessoal, as colunas capilares são as mais utilizadas, tá? Do lado direito aqui, nós temos a coluna recheada ou a coluna empacotada. Revestimento em aço ou vidro, comprimento bem menor, pessoal, tá vendo? De 1 a 5 metros, diâmetro interno entre 2 e 6 milímetros. O suporte também é sílica. E lá dentro, nós vamos ter partículas, tá? Partículas finas que vão funcionar como fases estacionárias ou podem ser recobertas com alguma fase líquida. Bem, qual é a principal vantagem? Elas têm uma grande capacidade de amostra, mas a resolução, a separação delas, pessoal, é muito ruim, tá? Por isso que elas quase não são usadas. São usadas mais para fins de preparação ou para fins de separação de gases de baixa retenção. Por exemplo, pode ser usado para análise de gases de efeito estufa, né? Eu trabalhei um tempo na Embrapa, a gente fazia análise de gases de efeito estufa e nós tínhamos um equipamento que tinha uma coluna recheada para esse tipo de aplicação, tá? Mas no geral, 95% das aplicações acaba se usando as colunas capilares. Beleza, pessoal? E agora nós vamos falar de mais dois componentes importantes que têm relação com a coluna e vêm antes da coluna. Um deles, pessoal, é a pré-coluna. Pré-coluna é o que vem antes da coluna. E qual a função da pré-coluna? Então, de início eu queria te passar algumas informações sobre a pré-coluna. A pré-coluna também é uma coluna, tá? Mas ela é uma coluna menor, de 3 a 10 metros. Além disso, a composição da minha pré-coluna é muito parecida com a da coluna, tá? E aí você pode me perguntar, poxa, professor, mas para que eu vou usar uma outra coluna que é parecida com a minha coluna e ela vai vir antes? A principal função da pré-coluna, pessoal, é proteger a coluna, tá? Porque coluna cromatográfica é algo caro, tá? Então você tem que ter cuidado para aumentar a vida útil dela. Então olha só, se a minha pré-coluna ela tem uma composição química parecida com a coluna, tudo que fosse contaminar, que fosse aderir, que fosse ligar de forma irreversível na minha coluna, vai se ligar, na verdade, na pré-coluna e não vai chegar na coluna. A vantagem é que a pré-coluna ela é mais barata. Então, se ela é mais barata, eu prefiro que todas as impurezas fiquem aderidas à minha pré-coluna do que à minha coluna. Beleza, pessoal? Então, vamos anotar essas informações aqui. Olha só. Ela tem de 3 a 10 metros.
ela fica antes da coluna. A composição dela é semelhante à da coluna, composição semelhante. E ela tem menor custo. E a função dela vai ser principalmente reter impurezas. Beleza, pessoal? E o próximo componente seria a coluna de retenção. O que acontece, pessoal? Quando a minha amostra entra no injetor, ela precisa ser volatilizada, ela precisa ser evaporada, tá? Alguns tipos de injetores, alguns tipos de injeção usam uma temperatura bem alta para a amostra ela evaporar rapidamente, instantaneamente. Só que mesmo assim, pessoal, algumas gotículas da minha amostra líquida podem permanecer e podem entrar na coluna. Qual é o problema dessa gotícula líquida dentro da coluna? Ela vai liberar o soluto de maneira bem gradual, que ela vai evaporando e vai liberando os solutos. E aí, pessoal, isso causa um alargamento da banda, pode causar distorções. Então, a formação dessas gotículas e a presença delas na coluna é algo ruim para a precisão do método. E aí a coluna de retenção vai fazer o seguinte: ela vai reter a minha amostra líquida até que toda a minha amostra esteja na fase gasosa, e só aí vai liberar para o gás entrar na coluna. E aí eu vou ter picos mais finos, tá? E isso vai melhorar o quê? A minha resolução, tá? Então, a função da coluna de retenção é evitar a formação dessas gotículas no interior da minha coluna, que vai melhorar aí a resolução. Então, pessoal, vamos anotar isso aqui rapidão. Vai impedir a formação não, vai impedir a presença de gotículas na coluna. E com isso, pessoal, vai o quê? Vai melhorar a nossa resolução. É esse o objetivo aí principal, né, da coluna de retenção. Beleza, pessoal? Agora, a gente vai passar para o próximo componente do forno, que também é assunto bastante cobrado em prova, pessoal. Então, lá na visão geral, eu já expliquei qual é a função do forno, né? É aquecer para que a amostra permaneça no estado gasoso. Então, pessoal, olha só, não vamos confundir. Quem geralmente evapora a minha amostra é um injetor. Então, eu injeto a amostra, no interior do injetor já aquece, ela evapora. Só que depois do injetor, ela vai entrar onde? Vai entrar na minha coluna. E aí a minha coluna tem que estar aquecida também para que a minha amostra não volte para o estado líquido. E aí quem vai aquecer o ambiente da coluna? Vai ser o forno. Então, na verdade, a minha coluna ela está dentro do forno. Então, quando a minha amostra entrar na coluna, a coluna já vai estar aquecida por causa do aquecimento do forno, tá? E aí o que você precisa saber são as principais características desejáveis para um forno de cromatógrafo gasoso, ou seja, quais são as características para que o forno ajude na qualidade da separação, né? Na qualidade da minha análise.
Isso é importante porque isso é cobrado sim em questões, tá? O que é desejável ou o que não é desejável para um forno. Beleza, pessoal? Então, a primeira característica desejável é que o meu forno consiga ter uma temperatura estável e reprodutível, tá? Estável e reprodutível. Além disso, ele precisa ter um rápido aquecimento e um rápido resfriamento. Por que isso é importante? Porque é o seguinte, olha só, durante a minha corrida cromatográfica ou durante a minha análise cromatográfica, pode ser interessante que eu aqueça a minha coluna para aumentar a velocidade de eluição dos solutos, tá? Então, às vezes eu posso começar com 250, mas no meio da corrida é interessante aumentar para 280, porque de repente os solutos que você estava interessado já saiu, já chegou no detector, mas tem um outro soluto que tem uma aderência maior na fase estacionária e demora muito tempo para sair. E esse demorar muito tempo para sair é ruim, pessoal. Por quê? Porque aumenta o tempo de análise, porque aumenta o custo, porque você vai desperdiçar o gás de arraste, né? Então, em muitos casos, o método começa numa temperatura e no meio da corrida o forno já está programado para subir a temperatura para os compostos atravessarem mais rapidamente. Beleza, só que aí depois de uma amostra vai vir outra. E aí eu preciso ter a temperatura mais baixa. Então, o equipamento só vai começar a análise do próximo quando o forno retornar à temperatura inicial. Então, por isso que é interessante que o forno aqueça rapidamente, mas tem uma capacidade de resfriar rapidamente, porque isso dá maior agilidade para as análises. Beleza, pessoal? Eu preciso que o meu forno tenha uma ampla faixa de trabalho. O que seria ter uma ampla faixa de trabalho? Em geral, pessoal, é interessante trabalhar desde temperatura ambiente até cerca de 400 graus Celsius. Não mais que isso, porque aí eu posso danificar a minha coluna e tal. E uma outra característica é que o meu forno tenha um bom isolamento térmico. Por que um bom isolamento térmico? Porque eu preciso que o calor não chegue nas outras partes do equipamento, o que poderia danificar os outros componentes do meu equipamento, tá? E uma última característica interessante é que o meu forno me permite um acesso fácil à minha coluna, tá? O que seria esse acesso? Por que é interessante esse acesso fácil à coluna? Porque imagine um laboratório que usa um equipamento para 4 tipos de análise diferentes. E cada método, cada análise usa uma coluna diferente. Então, entre uma análise e a outra, o analista, né, ou o técnico vai ter que abrir o forno, depois que ele resfriar, abre o forno, vai lá, tira uma coluna e põe a outra. Então, essa é outra característica desejável, tá? Agora, vamos anotar só alguns valores em relação a essas características. Olha só, pessoal. Em relação à temperatura ser estável e reprodutível, o interessante é que o forno apresente um erro de menor ou igual a 0,1 graus Celsius e desvio padrão também menor ou igual a 0,1 graus Celsius. Lembrando que erro está associado a exatidão e desvio padrão a precisão. Vamos anotar aqui a faixa de trabalho, em geral até 400 graus Celsius, tá? E a gente não falou sobre uniformidade da temperatura. Pessoal, como é que eu uniformizo
a temperatura no interior do forno com ventilação. Então, a maioria desses fornos tem um sistema de ventilação para poder homogeneizar a temperatura no seu interior. Beleza, pessoal? Agora nós vamos falar sobre o gás de arraste, né, que é a nossa fase móvel. O gás de arraste ele precisa ser inerte, eu já tinha falado isso, ele não, o interessante é que ele não reaja com a minha amostra, nem reaja com a fase estacionária e não reaja com nenhuma superfície do equipamento, tá? Ele de fato precisa ser inerte. Uma outra característica desejável é elevada pureza. O gás precisa ser puro justamente para ele não contaminar a minha análise, né? Não prejudicar a minha análise. E por fim, o gás precisa ser compatível com o detector, tá? Eu botei um quadro aqui pra gente, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre os tipos de detectores e aí a gente vai ver a relação de cada tipo de detector com cada gás de arraste. Olha só, pessoal. Então aqui, ó, nós temos os 3 principais tipos de detectores, tá? Por condutividade térmica, por ionização em chama e por captura de elétrons. E aí nós temos os respectivos gases de arraste. Tudo bem, pessoal? Agora nós vamos falar sobre a injeção, né? Os tipos de injeção e quais os problemas associados ao tipo de injeção. Beleza, pessoal? A gente tem que pensar que o momento em que a amostra entra dentro da coluna é um momento muito crítico. Por quê? Se eu adicionar rapidamente a minha amostra no interior da coluna, a minha amostra vai ficar concentrada numa área muito pequena. E isso é bom. Por que isso é bom? Porque vai gerar bandas estreitas, vai gerar picos de base mais estreita. Isso ajuda na separação. Agora, por outro lado, se eu injeto devagar, se eu vou injetando bem devagar, o que vai acontecer? A minha amostra ela não vai ocupar o espaço pequenininho na minha coluna, vai ocupar o espaço maior. E esse espaço maior, pessoal, vai gerar bandas mais largas que vão ser mais difíceis de separar, tá? Então o ideal é que a minha injeção seja mais próximo de uma injeção instantânea, tá? Do que uma injeção lenta. É óbvio que a gente não consegue fazer uma injeção instantânea, mas o mais próximo disso é desejável. Então a gente precisa que a injeção seja rápida no interior da coluna. Vamos ver o efeito disso na separação dos picos ou separação das bandas. Olha só, pessoal, vem aqui comigo. Aqui na parte de cima nós temos a injeção instantânea, tá? A minha amostra tem uma cor roxa no início e ela é separada em 2 componentes, um vermelho e um azul. Então, na verdade, quando a amostra é injetada, eu tenho, na verdade, 2 bandas que estão sobrepostas, já que os solutos estão na mesma região. Com o passar da separação cromatográfica, o que vai acontecer? Uma banda vai sair na frente da outra. E aí nós temos a separação. Então você vê que nesse momento aqui, ó, as bandas já estão o quê? Separadas. Agora, numa injeção lenta, pessoal, olha só o que vai acontecer. A área ocupada já é maior, né? Então já começamos perdendo aí, porque a banda ela vai ficar o quê? Ela vai ficar mais larga, ó.
Lembrando que durante a separação, essas bandas tendem a alargar mais ainda devido à difusão longitudinal. Agora, vejamos aqui, ó. Nesse mesmo momento aqui, ó, da situação anterior, as bandas ainda não estão completamente separadas. Há aqui uma região o quê? De sobreposição. E isso aqui é ruim para minha identificação e também para minha separação, identificação e quantificação lá no detector, tá? Então veja que há uma diferença aqui entre a injeção instantânea e a injeção lenta, tá, pessoal? Então, via de regra, uma injeção rápida permite uma separação melhor. Fechou? E agora nós vamos estudar os diferentes tipos de injeção, tá? A primeira delas que nós vamos estudar é a injeção direta na coluna, tá? O próprio nome já fala, é injeção direta, porque ela é feita diretamente na coluna, tá? Olha só, pessoal. Vem aqui comigo, ó. Nós temos aqui a alimentação do gás de arraste. Essa figura aqui é o nosso injetor, tá, pessoal? Esse conjunto aqui é o nosso injetor. Na parte superior, nós temos um septo, que é um disco de silicone ou um disco de borracha. Vamos simplificar. Na parte lateral, nós temos o quê? Um bloco metálico. Por que metálico? Porque isso aqui facilita o aquecimento. E aqui nós já temos o quê? A extremidade da coluna já na saída do nosso injetor. E aí a nossa amostra, pessoal, ela vai ser injetada aqui, ó. Isso aqui é uma agulha. Isso aqui é uma seringa. Não sou muito bom de desenho, mas acho que dá para entender. E a nossa amostra vai estar aqui dentro. Vai ser injetada aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, essa injeção direta ou on-column, que é injeção direta na coluna. E aí, depois da injeção, o nosso gás de arraste vai entrar aqui, ó. Ele vai vir e vai entrar na câmera e vai empurrar a nossa amostra para o interior da coluna. Beleza, pessoal? Essa injeção direta é bem simples de entender e observar, porque o nome dela já diz muita coisa. A injeção é feita diretamente na coluna, tá? Mas para a cromatografia gasosa, nós temos 3 principais tipos de injeção, tá? Injeção com divisão de fluxo, injeção sem divisão de fluxo, injeção direta, que foi essa que a gente acabou de falar. Então, vamos agora entender os outros 2 tipos de injeção e ver quando uma é mais interessante que a outra, beleza? Olha só, a primeira que nós vamos discutir aqui é a injeção com divisão de fluxo. Ah, pessoal, aqui está errado, ó. Corrija aí no slide de vocês, aqui é injeção sem divisão. Mas vamos aqui para com divisão. Olha só, pessoal, nesse tipo de injeção, nós temos um fluxo alto de gás de arraste, tá? Cerca de 102 ml por minuto. 1 ml é perdido aqui na purga do septo, tá? A nossa amostra vai entrar aqui pela parte superior. E aqui nós vamos ter um dispositivo que vai fazer uma divisão do fluxo, tá? Isso aqui vai fazer a nossa divisão do fluxo. E aí, pessoal, dos 102 que entrou, cerca de 100 ml vai sair aqui, ó, na abertura da divisão. E apenas 1 ml vai entrar na nossa coluna.
Com isso, a amostra que é misturada aqui, ó, aqui nós vamos ter o que? A mistura no interior do injetor, a gente tem a mistura da amostra e do gás, o gás de arraste. Então, a maioria da minha amostra vai sair aqui, ó, na abertura da divisão. E aí, pessoal, apenas 0,2 a 2% da minha amostra vai chegar na coluna. O resto vai ser descartado. Uma outra informação interessante é essa temperatura aqui, ó. A temperatura é bem alta para promover uma evaporação imediata. Da minha amostra. Beleza, pessoal? Então, olha só, a maioria da minha amostra, ela é perdida, ela é descartada. Apenas de 0,2 a 2% vai de fato ser analisada. E aí, pessoal, vamos pegar algumas características desse tipo de injeção. Olha só, um dos problemas dela é a reprodutibilidade, porque como a quantidade de amostra que vai para o detector é muito pequena, então acaba que o desvio associado a esse tipo de injeção é alto, beleza? Agora, se ela tem essa desvantagem, ela existe por algum motivo, né? Na verdade, ela é recomendada quando eu tenho amostras com alta concentração, porque como o meu método cromatográfico em geral tem uma sensibilidade muito boa, então não é necessário que vá muito soluto para o detector. Então, quando a amostra tiver uma alta concentração, pode ser interessante a injeção com divisão de fluxo. Beleza, pessoal? Agora vamos para a próxima, que é a injeção sem divisão. Olha só. Aqui, ó, nós temos uma entrada de gás de arraste com fluxo bem menor, né? Apenas de 2 ml por minuto. 1 ml é perdido aqui na purga do septo. A temperatura aqui é menor, é de 220 graus Celsius. Já já a gente vai falar sobre isso. E cerca de 1 ml por minuto vai chegar na nossa coluna. E aí, pessoal, aqui, ó, cerca de 80% da minha amostra vai chegar na coluna, tá? Então, a maior parte da minha amostra vai ser, de fato, injetada na coluna. Beleza, pessoal? E aí, olha só, o que é interessante aí em relação a essa temperatura? A temperatura aí é 220 graus Celsius. Então, essa temperatura é, em geral, menor que o ponto de ebulição do meu solvente. E o que isso resulta na minha análise? Na verdade, pessoal, como o solvente não evapora imediatamente, a minha amostra vai ficar aprisionada no injetor até que todo o solvente evapore e aí a amostra vai entrar de uma vez só. E se ela vai entrar de uma vez só, essa injeção ela é mais o que? Instantânea. Aí nós temos o que? Uma melhor resolução, tá? Então, esse tipo de injeção é interessante por esse motivo, tá? Ele promove uma resolução maior. Além disso, como eu não tenho divisão de fluxo, é um tipo de injeção indicado quando a minha amostra é muito baixa, ou quando a concentração da minha amostra é muito baixa. Então, é interessante que mais amostra chegue no detector para dar um sinal razoável, quando a concentração é muito baixa. E o último que está aqui, é o que a gente já discutiu, que é com injeção direta na coluna. Beleza, pessoal? Com isso, a gente vai mudar aqui, ó, ainda falando sobre sobre tipos de injeção, a gente vai falar agora sobre os volumes normalmente utilizados. Pessoal, olha só.
infelizmente, às vezes isso aqui também pode ser cobrado de você e é um conhecimento decoreba também, né? O tipo de coluna e se a amostra é líquida ou gasosa. Quando a coluna é capilar e eu tenho a amostra líquida, o volume é bem pequeno, ó, pessoal. 0,01 microlitros a 3 microlitros. Já a amostra gasosa aí já suporta uma quantidade maior, de até 0,1 ml. Agora, a coluna empacotada, ela tem uma capacidade maior, a gente já sabia disso. E aí, amostras gasosas, ela tem uma capacidade ainda maior, podemos injetar até 50 ml, tá, pessoal? Então, olha só, o interessante aqui, pessoal, é vocês lembrarem que a capilar, por ela ser mais fina, ela tem uma menor capacidade, e nessa relação amostra líquida e gasosa, sempre vai ser possível injetar mais amostra gasosa, porque o gás ele é mais rarefeito em relação ao líquido, tudo bem? E aí, pessoal, para a gente terminar essa parte, vamos aqui falar vamos resolver um exercício que aborda esse assunto que nós discutimos. Olha só, pessoal. A cromatografia com fase gasosa vem ao longo dos anos evoluindo no sentido de oferecer opções ao analista. Sobre essa técnica, seleciona a alternativa verdadeira. As principais colunas usadas hoje em dia são as capilares, correto? Cujas dimensões geralmente situam-se entre 0,15 e 0,75 milímetros de diâmetro interno, 10 a 30 metros de comprimento e 0,5 a 2,5 micrômetros de espessura de filme líquido. Pessoal, olha só. O que nós estudamos foi o seguinte, que o diâmetro desse tipo de coluna varia entre 0,1 e 0,5 milímetros, tá? O valor é próximo ao que foi apresentado, embora seja diferente, o valor é próximo, tá? Já já a gente vai discutir sobre isso. Agora, em relação ao comprimento, pessoal, o que nós estudamos sobre colunas capilares é que elas variam entre 15 e 100 metros. Então, pessoal, essa dimensão aqui, ó, ela está errada. E em relação à espessura do filme, a espessura normalmente ela varia entre 0,1 e a 5 micrômetros. Tá diferente, mas não tá tão diferente, tá, pessoal? Aqui eu queria bater um papo rapidinho com vocês. Como eu havia dito, né, infelizmente, algumas bancas cobram características das colunas usadas em cromatografia. E aí eu queria dar a seguinte dica para você. É o seguinte, quando a banca te fornece um valor que é próximo ao que você estudou, considere essa informação como correta. Por quê? Se a gente for olhar diferentes literaturas, livros, manuais, vai ter divergência entre essas especificações. E não só isso, pessoal. Na verdade, o que define essas dimensões e tal, não vai ser nem a literatura, vai ser o mercado, né? Muitas vezes o cliente tem uma aplicação específica e precisa de uma dimensão tal da coluna que é diferente da maioria do mercado. Ou às vezes o fabricante X de coluna testa uma dimensão diferente e consegue uma resolução melhor. Então, essas faixas, elas são mutáveis, elas são, como eu digo, há uma variação
a depender da fonte que você for consultar. Então, se eu apresento uma tabela para você e falo, ó, o diâmetro é entre 0,2 e 0,5 e a questão diz entre 0,1 e 0,8. Considera como correto, porque nesse caso é só a fonte que mudou. Talvez eu olhei em algumas fontes, a banca olhou em outra, tá? Agora, o que estava errado aqui, de fato, é o comprimento, que ele falou para mim entre 10 e 30 metros. A gente sabe que a coluna capilar pode ser de 100 metros de comprimento, tá? Então, por isso, a alternativa A, ela é falsa. Beleza, pessoal? Vamos para a alternativa B. As derivações ou derivatizações, reações feitas nas moléculas dos analitos para torná-los analisáveis por cromatografia gasosa, visam introduzir nelas grupos específicos para diminuir a sua volatilidade ou aumentar a sua detectabilidade. Pessoal, a letra B também está incorreta, tá? A derivação ou derivatização, na verdade, ela está relacionada à análise por fluorescência, tá? O que seria a derivação? Eu quero analisar uma amostra e ela não fluoresce, ela não apresenta fluorescência. E aí eu ligo essa molécula a uma outra molécula e aí um novo composto formado é fluorescente e me permite analisar por fluorescência. Então isso que é derivação ou derivatização, tá? Reagir o meu analito, o meu soluto, com uma outra substância cujo produto vai ser fluorescente, tá? Então não tem a ver com a volatilidade da amostra e por isso a letra B também, pessoal, está falsa. Vamos para C. No modo de injeção sem divisão, toda amostra é introduzida no sistema cromatográfico. Essa técnica é adequada particularmente na análise de traços. Pessoal, até aqui, ó, tá perfeito, né? Sem divisão é para quando a amostra tiver o quê? Traço aqui, ó, é o quê? Baixíssimas o quê? Concentrações. Foi o que a gente discutiu. Bastante comum em peritagens. Pessoal, correto. Isso aqui, ó, é análise realizada por peritos. Em muitas análises realizadas por peritos, a concentração é muito baixa, tá? Então, isso aqui, pessoal, é a nossa alternativa correta. Agora, vamos analisar as demais. O número de pratos teóricos em cromatografia gasosa normalmente é associado à coluna. Quanto maiores o seu comprimento e o seu diâmetro interno, maior será a sua eficiência. Pessoal, a gente estudou na aula passada que o número de pratos teóricos é igual a 16 vezes o comprimento da coluna ao quadrado dividido pela largura ao quadrado. Então é o seguinte, quanto maior o comprimento, maior, ó, diretamente proporcional, ó, maior o número de pratos teóricos. Agora, o maior comprimento. Mas o problema tá aqui, ó, diâmetro interno. A gente viu que isso aqui causa o quê? Alargamento de banda. E isso é ruim para a separação e para a eficiência da coluna. Porque, olha só, o alargamento da banda, na verdade, é aumentar o W aqui, ó. W é a largura da banda. Largura da banda. Que é inversamente proporcional ao número de pratos teóricos. Por isso, a alternativa D, ela é falsa. A letra E, pessoal, diz o seguinte: a resolução é inversamente proporcional à raiz quadrada da eficiência. Ao duplicar o comprimento da coluna, duplica-se o tempo de análise. Pessoal, não existe uma fórmula para a eficiência de coluna, tá? Quem estudou
comigo na aula passada viu isso. A gente não tem uma fórmula para eficiência. E outra, eficiência é diretamente proporcional à resolução, não inversamente. Então, falsa, o nosso gabarito é a letra C. Beleza, pessoal? Agora, nós vamos entrar na parte dos detectores, tá? Então, a gente falou da fase móvel, falamos da ejeção, falamos da coluna, tá? Então, eu tenho todo o processo de separação e aí vai terminar onde a análise? Lá no detector, onde cada substância vai chegar em um momento diferente e eu vou ter um pico ou uma banda associada a cada substância que vai chegar no meu detector, tá? Então, se a gente fosse definir, desculpe, se a gente fosse definir o detector, é o componente que gera o sinal elétrico proporcional à concentração ou número de mols dos meus solutos, tá? Essa é a função do detector, é gerar um sinal que vai, na verdade, receber o nome de banda, que é proporcional à quantidade de cada componente que vai chegar no detector. Beleza, pessoal? O resultado disso é o nosso quê? O nosso cromatograma, tá? Então, olha aqui, pessoal. Conforme a gente falou, né? O tempo vai passando, aí vai chegar no detector a fase móvel e depois começa a chegar os analitos. Por exemplo, o composto A, depois vai chegar o composto B e assim por diante. E aí nós sabemos que... Opa! Só um minutinho, pessoal. Nós sabemos que a concentração ela é diretamente proporcional à área do pico. E aí vamos supor que o nosso interesse aqui seja no composto C. Então, pessoal, como é que eu posso calibrar o meu equipamento? Como é que a gente pode fazer a calibração? Nós vamos injetar no equipamento soluções com diferentes concentrações. E o que vai acontecer? Olha só. A gente tem aqui uma concentração 1, e aí nós vamos injetar uma outra amostra que contenha o componente C, mas numa concentração maior. E depois a gente adiciona outra amostra, que a gente vai ter uma concentração ainda maior do composto da substância C. Beleza? A gente faz isso em 5 concentrações diferentes. E a gente vai medir a área. Na verdade, o software, né, do equipamento vai medir essa área para a gente por meio de integral, tá? Então, isso aqui vai dar para a gente uma área 1, uma área 2, uma área 3. E aí, pessoal, a gente pode jogar isso em um gráfico correlacionando a área do pico com concentração, tá? E aí existe uma ferramenta matemática chamada método dos mínimos quadrados, que vai encontrar a reta que melhor ajusta aos meus pontos. E para essa reta, ele vai me dar uma equação, onde o y é a absorvância, o a é um valor que ele vai me dar, o x é a concentração e o b é outro valor. Beleza, pessoal? Aí nós vamos usar essa equação para quantificar a concentração nas minhas amostras. Beleza, pessoal? Então, olha só.
Para quem já é meu aluno e quiser aprender um pouco mais sobre o método dos mínimos quadrados, na nossa aula sobre validação de métodos, a gente fala sobre os métodos de calibração de equipamentos. Mas para essa aula é interessante você saber que a gente calibra o equipamento e encontra essa equação que relaciona absorbância com concentração. Na sequência, eu vou injetar o quê? Eu vou injetar a minha amostra. A minha amostra, eu não sei a concentração, eu quero saber. E aí eu vou achar o quê no equipamento? A minha absorbância. Eu pego essa absorbância, jogo nessa equação e vou encontrar o quê? A minha concentração. Por meio dessa equação, que é a minha equação da calibração do equipamento. Beleza, pessoal? Aí, pessoal, a gente vai classificar os detectores em 3 tipos: universais, seletivos e específicos. Universais, seletivos e específicos. Os universais são os detectores que detectam qualquer substância que chegar no detector. Então, toda substância que eluir da coluna, que seja diferente da fase móvel, ele vai dar um pico. Daí o nome universal, porque ele é sensível, ele detecta todas as substâncias. O seletivo é aquele que vai enxergar, vai detectar apenas um grupo mais específico de substâncias. Um grupo de substâncias que apresentam características em comum. E os seletivos, né, que é a última, eles são muito específicos. Eles detectam um grupo de átomos específicos ou ele detecta um único tipo de substância. Então, pessoal, vamos anotar isso aqui rapidinho, olha só. Os universais, eles detectam todas as substâncias. Os seletivos apenas grupos de substâncias com propriedades em comum. E os específicos, eles detectam ou um grupo de átomos específicos ou uma única substância. Beleza, pessoal? Aí, pessoal, olha só. Nós temos hoje no mercado mais de 50 tipos de detectores, tá? Então seria inviável falar de todos eles aqui, até porque nem todos, ou na verdade a maioria, não é cobrado em prova. Então nós vamos falar aqui de 4 principais tipos de detectores que correspondem à maioria das aplicações, né, de cromatografia gasosa. E na verdade são esses 4 os que normalmente são cobrados na sua prova. Beleza, pessoal? Então, o primeiro que nós vamos falar é do detector por condutividade térmica. O nome já diz muito. Vai ser um detector baseado em condutividade térmica. Vamos aqui no desenho para entender melhor, pessoal. Olha só. O gás de arraste, que no caso aqui é o hélio, entra aqui. E o hélio ele tem uma alta condutividade térmica. Então, o que vai acontecer? Quando estiver passando só o gás de arraste, como eu tenho aqui uma corrente elétrica nesse filamento aqui, a condutividade térmica vai ser alta. Só que quando chegar qualquer outra substância que não seja o hélio,
a condutividade dessa corrente aqui, a condutividade térmica vai diminuir, tá? Porque o hélio tem condutividade mais alta. E esse filamento aqui, onde está passando uma corrente elétrica, ele vai encontrar uma maior resistência para poder fluir a corrente elétrica, vai aumentar a DDP, a diferença de potencial, e isso vai ser convertido num sinal elétrico do meu detector. Então perceba que qualquer coisa diferente do hélio que entrar aqui vai mudar a condutividade desse sistema. Então, esse aqui é um detector do tipo universal. O gás de arraste aqui é o hélio. O princípio, a gente já comentou, o próprio nome já diz, é a condutividade térmica. A sensibilidade dele, a gente pode dizer que é intermediária. E a aplicação dele é bem restrita para análise de gases nobres e outros gases atmosféricos. Então é bem restrita. Beleza, pessoal? Com isso a gente termina o nosso primeiro tipo de detector. O segundo tipo é o detector de ionização em chama. Pessoal, sempre fiquem muito atentos ao nome do detector, porque o nome já diz muita coisa. Detector de ionização em chama quer dizer que eu vou ter uma chama e nessa chama vai acontecer uma ionização. Então o nome já está dizendo isso para mim, o que de fato acontece. Então olha só, vamos aqui no desenho do detector. Nós temos aqui uma chama de hidrogênio e oxigênio, tá? E aí o que acontece? Nessa chama eu praticamente não tenho íons, tá? Então, a condutividade térmica, quando eu tenho só o gás de arraste, que pode ser o hidrogênio nesse caso, a condutividade elétrica vai ser baixa quando eu tiver só o gás de arraste. Só que quando começar a chegar uma amostra aqui que contenha carbono, olha só o que vai acontecer, pessoal. Vai acontecer a ionização em chama, que é essa reação aqui, e vai formar espécies carregadas. E o que vai acontecer? Vai aumentar, na minha chama, vai aumentar a condutividade térmica, ou a condutividade elétrica. Então, o princípio aqui é a condutividade elétrica, que é diferente da condutividade térmica. A seletividade aqui vai ser, na verdade, compostos que tenha carbono ligado a hidrogênio. A sensibilidade aqui também é intermediária. E isso aqui é aplicado principalmente, pessoal, à análise de hidrocarbonetos. Nesse tipo de detector, nós podemos ter também como gás de arraste o neônio, o nitrogênio e o hélio. Mas lembrando que se não for o nitrogênio, se for neônio ou hélio, eu vou ter que ter também o hidrogênio para a formação da nossa chama, tá? Que é uma chama de hidrogênio e oxigênio. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Agora, nós vamos estudar o detector por captura de elétrons. Novamente, vamos nos ater inicialmente ao nome. Detector por captura de elétrons. Então, de fato, nesse tipo de detecção, em algum momento vai ter uma captura de elétrons,
tá? Então, olha só, nesse detector eu tenho uma superfície radioativa que vai emitir radiação beta, tá? Que pode ser comparada ao elétron, tá? Esses elétrons vão migrar do cátodo para o ânodo. E aí eu vou ter um gás de arraste que não vai interagir com esses elétrons, tá? E aí eu vou ter um certo fluxo de elétrons do cátodo para o ânodo. Quando chega a minha amostra que contém uma substância eletrofílica, aí essas substâncias eletrofílicas vão capturar elétrons e aí vai ter uma supressão desse fluxo de elétrons, vai gerar uma diferença de potencial que vai ser convertida em um sinal elétrico. Beleza, pessoal? Olha só aqui o desenho. Nós temos aqui o cátodo e o ânodo, e os elétrons estão migrando nessa direção, do cátodo para o ânodo. E nesse momento aqui, ó, inicial, por exemplo, está passando somente o gás de arraste, que pode ser, por exemplo, nitrogênio. Nitrogênio é super seco, sem água, já que a água pode ser interferente nessa análise. Então, depois de um certo momento, começa a chegar a minha amostra, o meu analito. E aí eu vou ter substâncias eletrofílicas que vai capturar parte desses elétrons e vai fazer o quê? Uma supressão do fluxo de elétrons. Beleza, pessoal? Então, aqui o princípio é a supressão do fluxo de elétrons. O gás de arraste aqui pode ser nitrogênio super seco ou mistura P5. Mistura P5, que é o ar seco mais 5% de metano. Ficou pequeno aqui. O ar mais 5% de metano. A seletividade deles, pessoal, ela é do tipo seletivo, porque só detecta substâncias eletrofílicas. A sensibilidade nele é bem alta, tá, pessoal? É alta, elevada, é bem sensível esse detector, tá? Dentro de substâncias eletrofílicas, a gente pode citar aqui halogênios, nitrocompostos, organometálicos, dentre outros. Beleza, pessoal? E agora a gente vai falar do último tipo de detector para CG, né, para cromatografia gasosa, e talvez seja o mais importante, que é o por espectrometria de massa. Pessoal, a espectrometria de massa ela é importante porque ela tem uma confiabilidade na identificação das substâncias muito maior do que nós temos nos outros detectores. Por quê? Nos outros detectores, eu posso ter duas substâncias muito parecidas que podem chegar no detector no mesmo momento. Então, não posso ter absoluta certeza que um dado pico meu seja referente a uma única substância, tá? Então, a espectrometria de massa, ela consegue ter uma especificidade muito maior para me dizer exatamente qual é a massa molecular da minha substância, qual é a estrutura dessa molécula, o que eu não consigo fazer nos outros detectores, tá? Agora,
nós não vamos aqui nessa aula esgotar esse tipo de detector, tá? Na verdade, esse detector é assunto para uma aula inteira que a gente pretende gravar mais para frente, correlacionando o uso de espectrometria de massa e infravermelho na elucidação de estruturas químicas, tá? Então isso seria assunto para uma outra aula por causa da complexidade em torno desse tipo de detector, tá? Para a aula de hoje, você precisa saber o seguinte: como é que funciona, de modo geral, um espectrômetro de massa? As minhas moléculas, elas são bombardeadas por elétrons com alta energia. E esse bombardeamento das moléculas vai causar o quê? A fragmentação da minha molécula. Ela vai, de fato, quebrar, tá? Mas não quebrar de forma aleatória. Cada molécula tem um padrão de fragmentação no espectro de massa, tá? E é isso que faz a identificação inequívoca de uma amostra, de uma substância. É esse padrão de fragmentação que permite a esse tipo de detector nos dar informação para descobrir a massa molecular de uma substância, para descobrir a sua estrutura, tá? Então, o que acontece? Esses diferentes fragmentos da molécula, eles são direcionados para uma fenda de saída por meio do uso de uma radiofrequência, de um campo magnético, de tal forma que em cada momento, em cada situação de campo magnético e radiofrequência, só um tipo de fragmento vai alcançar a fenda de saída e vai chegar no nosso detector. Então, por isso que ele é tão específico, tá? Esse é um tipo de detector específico. Então, vamos anotar aqui, pessoal, as principais características desse detector. O princípio é a detecção de fragmentos por meio da relação massa-carga, já que esses fragmentos, em geral, eles apresentam carga. O gás de arraste mais comum aqui é o hélio. A seletividade dele é do tipo específico. A sensibilidade dele é alta. E a aplicação dele é muito ampla. Beleza, pessoal? Porque eu posso identificar, a princípio, qualquer tipo de substância por meio de espectrometria de massa. Beleza? Agora, pessoal, vamos resolver um exercício, tá? Para a gente ver como é que esse assunto pode ser cobrado em prova. Olha só, pessoal, a cromatografia gasosa é um método físico de separação de componentes de uma mistura através de uma fase gasosa móvel sobre um adsorvente estacionário. Depois de separado, os componentes da mistura podem ser quantificados por um detector adequado situado na saída da coluna de separação. Sobre as características dos diversos tipos de detectores, não é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Letra A. O de condutividade térmica é um detector considerado universal, correto, não destrutivo e sensível à concentração. Pessoal, correto. Na verdade, a maioria é sensível aqui à concentração. Beleza? Então, essa aqui é verdadeira. A letra B diz o seguinte: o detector por captura de elétrons é praticamente insensível a hidrocarbonetos, mas é muito utilizado na análise de pesticidas.
Na verdade, pessoal, o detector que mede hidrocarbonetos é o de ionização em chama. O de captura de elétrons é de fato insensível a hidrocarbonetos, mas aí diz para a gente que é muito utilizado na análise de pesticidas. Pessoal, embora a gente não tenha falado especificamente de pesticidas, né? Em geral, o seu edital vai te sugerir o estudo da análise de determinados tipos de produtos, tá? Mas, assim, no geral, a gente poderia pensar o quê? O pesticida, ele é uma molécula em geral, né? São moléculas muito complexas, tá? Então, ali nós temos grupos nitrogenados, temos halogênios, que são todas o quê? Grupos que são eletrofílicos. Então, mesmo que toda molécula do pesticida não seja eletrofílica, alguma parte dela acaba sendo, tá? Então, por isso, a gente poderia deduzir que a alternativa B também é verdadeira. Beleza, pessoal? Vamos aqui para a próxima. Olha só. O detector por ionização de chama é muito utilizado na detecção de compostos orgânicos por não ser destrutivo. Pessoal, ionização de chama, vocês lembram? Olha só, eu tenho meu composto que reage com oxigênio, formando o quê? CHO+, mais elétrons. Ora, eu estou fazendo uma modificação do meu composto. Então, na verdade, esse tipo de detector ele é destrutivo. Por isso, a alternativa está incorreta. E como a gente quer a nossa incorreta, o nosso gabarito é letra C. Letra D, os cromatógrafos com detector por ionização de chama normalmente utilizam hidrogênio como gás de arraste. Pessoal, correto. Hidrogênio ele pode ser o gás de arraste e ele vai ser também o gás para a formação que da chama. Então vai ser o gás da chama, tá? Letra D também é verdadeira. Letra E, o cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de massa permite, além da separação dos compostos, a determinação da razão massa-carga dos fragmentos dos compostos separados. Foi o que a gente acabou de discutir, né, pessoal? Então essa aqui também é verdadeira. Fechou, pessoal? Pessoal, com isso, a gente termina aqui o previsto para a primeira parte da nossa aula.